Olá pessoal, bom dia, bem-vindo à nossa sétima aula do nosso curso de Cálculo 1, tá? Bem pessoal, nesta aula, nosso objetivo, assim como na aula passada, é apresentar uma definição formal de limite, tá? Além de falarmos um pouco sobre as propriedades do limite e até mesmo limites laterais, tá? Então vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Bem, pessoal, começamos logo com uma definição. Vocês vão ver, pessoal, que em verdade a definição de limite, né, de forma formal, né, a gente já apresentou uma ideia intuitiva, né, nos vídeos anteriores. E de forma formal, pessoal, ela vai se confundir exatamente. Na verdade, ela é, né, a própria ideia que a gente apresentou no vídeo passado para a ideia de função contínua, né? Ou seja, quando uma função é contínua de uma forma formal, tá? Então, pessoal, vamos imaginar que a gente tem uma função f, um ponto P, né, do seu domínio. Esse ponto pode ser a extremidade de algum intervalo ou dos intervalos que compõem o domínio, tá? E dizemos que f tem limite L neste ponto P, e neste caso a gente vai escrever que o limite de f de x, quando x tende a P, é L, tá? Se, olha lá, a mesma ideia, pessoal, para todo epsilon dado, existe delta, esse delta dependendo de epsilon, tal que sempre que o x menos P, pertence, ou seja, o módulo de x menos P é menor do que epsilon, né? Exceto possivelmente no próprio ponto P, isso implica que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Só, se vocês fossem observar bem, da definição que eu dei anteriormente, a única mudança que teve aqui, né? Eu poderia acrescentar aqui, né, para todo x pertencente ao domínio da função, tal que o x, módulo de x menos p é menor do que epsilon, implica que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. A única mudança da definição que eu dei na aula passada, pessoal, é que eu troquei f de p por L, né? Porque a gente sabe que quando a nossa função ela é contínua, o limite, né, quando x tende a P de f de x, é exatamente o f de P. Então, no fundo, o f de P faz esse papel de L, né? Faz o papel do limite, certo? Aqui, L é o limite. Por quê? A gente sabe que, quando a gente está calculando o limite, não nos interessa muito o que acontece no ponto P, né? Ou seja, se a função pode nem estar definida no ponto, mas o limite pode existir. Assim como a função pode estar definida no ponto e o limite existir ou não, certo? Então, essa a ideia, né? Aqui a única ideia, a única coisa que está mudando é que a gente está meio que trocando o L por f de P. E estamos considerando o caso que a função não está definida no ponto, mas o limite pode existir, né? Resumidamente, a gente tem exatamente essa ideia aqui, né? O limite de f de x quando x tende a P é L, se somente se para todo epsilon dado existe delta positivo, esse delta pode depender de epsilon, tal que módulo de x menos P menor do que epsilon implica que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. E a ideia, pessoal, a ideia aqui, o que está sendo expressa por essa forma, né, matemática bem rigorosa, é exatamente a própria ideia que a gente viu anteriormente, né? Ou seja, você tem aqui, você pega um comprimentozinho epsilon aqui, né? Você dá esse comprimento epsilon. Aqui você teria exatamente, por exemplo, um f de p mais... Vamos imaginar que o epsilon aqui fosse maior um pouquinho, vai aqui, né? Então você teria exatamente um f de... Desculpa, um L, nesse caso, né? Mais epsilon. E aí você teria, por exemplo, esse comprimento para cá, né? Aí você ia acabar tendo aqui, por exemplo, um L menos epsilon, certo? E aí, quando você dá esse epsilon, existe delta, tá? Vamos supor, imagine que aqui você teria P mais delta, P menos delta, certo? P menos delta. Você encontra um intervalinho aqui, tal que
para qualquer x, né, que você pegue dentro desse intervalo, ó, o f de x cai dentro dessa faixa que vai de L menos epsilon a L mais epsilon, tá? E a ideia é você pegar cada vez epsilon pequeno, né? Cada vez epsilon mais pequeno, para que exatamente, mesmo se você pegar um epsilon bem pequeno aqui, ó, aí você fica, por exemplo, com essa faixa, né? Com essa faixa. Bora imaginar aqui, ó. E aí, ó, mesmo se você pegar esse comprimento epsilon aqui, ó, você teria L mais epsilon, L menos epsilon. E aí, o que está dizendo essa definição aqui acima é o seguinte, que para todo epsilon dado, existe esse delta tal que, para qualquer x que eu pegue aqui, ó, no intervalo de P menos delta e P mais delta, o que acontece com o f de x, pessoal? Olha, o f de x vai cair aqui dentro dessa faixa. O f de x cai aqui dentro. E aí, quando você tanto por um lado quanto pelo outro, né? Quando você faz esse epsilon cada vez pequeno, né? O que está acontecendo? O f de x está se aproximando do ponto L, tanto pela direita quanto pela esquerda aqui, quando quando x se aproxima de P. Então, quando o x se aproxima de P, o f de x se aproxima de L, tá? Essa é a nossa ideia geométrica. E a mesma coisa pode acontecer, observe que aqui, ó, a função não estava nem definida no ponto, mas a função pode estar definida no ponto, né? Mas não ser o limite, que é esse caso aqui. Observe que aqui exatamente, quando o x se aproxima de P por aqui, observa, o f de x está se aproximando de L, né? Olha o que acontece com o gráfico da função, ó. Ela está vindo na direção a esse ponto, tá? Então, o f de x, ó, você observa aqui, ó, vamos traçar aqui, ó, o x aqui, o que acontece com o valor da função? Tocou o gráfico, leva para cá, ó. Pega x mais próximo, olha o que aconteceu, deu aqui. Então, ó, observe, x mais próximo ainda. Então, observa que o valor da função está basicamente muito próximo de L, tá? Quando o x se aproxima de P, o f de x vai se aproximando de L por esse lado. E a mesma coisa você poderia fazer por esse lado aqui, né? Observe. Ó, x próximo. Olha o que está acontecendo com o valor da função, né? Está se aproximando do ponto L, certo? Então, pessoal, observe que aqui nesse caso, o limite da função é L, mas é diferente do f do ponto P, que está definido aqui em cima, certo? Então, são as ideias que a gente pode abranger, né, com outros casos, quando, no caso, a função não está definida no ponto, né? Ou até mesmo pode estar, mas não pode ser o limite da função, tá? Então, nesse caso aqui, a função não seria contínua. Vamos ver alguns exemplos rápidos aqui, pessoal. Só para a gente treinar um pouco, né? Bem, olha, vamos calcular o limite de 5x mais 3 quando x tende a 2. Observe que essa função, pessoal, é uma função contínua, a gente já viu na aula passada. Então, o cálculo dela pode ser simplesmente obtido se você calcular o f do ponto que ela está tendendo, né? Se a função é contínua, o limite de f de x quando x tende a 2 é exatamente o f de 2. Então, só substituir o 2 aí, substituição direta, né? Calculo o f de 2 aqui, vai dar 5 vezes 2 é 10, mais 3, 13, tá? Esse exemplo aqui, pessoal, 2, aí você já olha o gráfico da função, olha para a função, né? A função ela vai ser x² menos 1 sobre x menos 1 se o x for diferente de 1, e 3 se o x for 1, tá? Então, quando você for calcular o limite, você observa o seguinte, né? Que para qualquer x diferente de 1, então a gente quer calcular o limite quando x tende a 1, qualquer x diferente de 1 a gente usa essa função, né? Então, e observe que essa função aqui, f de x, ela pode ser calculada, ela pode ser fatorada dessa forma. A gente tem o quadrado de dois números aqui, fica o quadrado do produto da diferença pela soma, né? Então, meio que você cancela esse termo aqui, isso daqui dá x mais 1. Se você for traçar o gráfico dessa função, aqui, né, x mais 1, é exatamente essa função aqui, ó, x mais 1, que está meio que representando essa outra função aqui, certo? Então, observe que o gráfico é exatamente o seguinte, ó, se o x é 0, né, x é 0, ela corta no ponto 1, né, e no 1 dá 2, né, no 1 dá 2, ó, no ponto 1 daria 2, né, só que não está definida nesse ponto, porque de acordo com a definição, no ponto 1, né, no ponto 1, a função vale 3, ó, em x igual a 1, a função é 3. Então, uma representação gráfica é exatamente isso daqui.
Observe que quando x se aproxima de 1, o f de x está se aproximando de 2, né? Tanto por aqui, tanto por aqui. Mas a função não está definida no ponto. Mas o limite dessa função aqui é o limite desta, né? Que dá 2. Tá? Então, o limite de f de x é 2. Embora ela não seja exatamente o f de 2, né? O f de 2 não está definido. Quer dizer, está definido nesse caso, mas é o ponto 3. Tá? Não é exatamente o f de 1. Desculpa, f de 2 não, f de 1. Estou falando f de 2, mas f de 1. 2 é o ponto que ela assume, tá? Bem, pessoal, algumas propriedades de limite só para apresentar aqui, né? Mas são bem simples, né? Imagina que você tem duas funções, f e g, tá? f e g, coloquei L2 aqui em cima, desculpa. Então, imagine que o limite da f seja L1 e o limite da g seja L2, tá? Então, as propriedades são bem simples, olha. O limite da soma é a soma dos limites, né? Então, limite de f de x mais g de x é o limite de f de x mais o limite de g de x. Uma vez que o limite de f de x é L1, o limite da g de x é L2, né? Então, L1 mais L2. O limite de uma constante, pessoal, multiplicando a função, você pode tirar a constante para fora do limite e calcular só o limite da f de x, que é L1. O limite do produto é o produto dos limites, tá? Então, você tem esse caso. E o limite do quociente entre duas funções é o quociente dos limites, né? Você calpassa o limite na de cima e o limite na de baixo, que é L1 sobre L2, e nesse caso você pede que esse limite da g de x seja diferente de zero. Se for zero, essa propriedade não se aplica, tá? Ou seja, se você tiver uma determinação aqui embaixo, o limite da de baixo estiver indo para zero, então você não pode usar essa propriedade, tá? Perfeito, pessoal. Então vamos fazer um exemplo aqui só para a gente treinar. Bem, olha só. Queremos calcular o limite dessa soma, né? Então, pela primeira propriedade, limite da soma é a soma dos limites. Então, eu posso calcular o limite dessa mais o limite dessa. A segunda propriedade, eu só estou fazendo assim só para a gente treinar, tá? Diz que se você tiver uma constante, ó, 2 é uma constante, 3 é uma constante. Essas constantes podem saírem para fora do limite e você calcular simplesmente o limite da função, né? Então, tira 2 aqui, tira 3. Então, aqui eu usei a propriedade a D1, né? Desculpa, D1. A, né? Aqui a propriedade A, aqui a propriedade B. E aqui eu calculando o limite mesmo. Limite de x a quarta quando x tende a 1, a função sem contínua, essa aqui também é contínua. Então, é simplesmente substituir. Aqui dá 1 a quarta, aqui dá 1, né? Esse limite dá 1, esse limite aqui também dá 1. Então, ficaria 2 vezes 1 mais 3 vezes 1, que daria exatamente 5, tá? Agora vamos analisar o que acontece com esse limite aqui, pessoal. Eu quero calcular o limite da raiz de x menos a raiz de 3 sobre x menos 3, tá? Então, observe que eu não posso aplicar a nossa propriedade D, porque olha, o limite da função que está embaixo, né? Ou seja, a função que está embaixo é x menos 3. Quando o x tende a 3, isso aqui vai tender para 3 menos 3, que dá 0. Então, o limite do quociente aqui está dando 0, e a gente não tem divisão por 0, então a gente tem uma indeterminação. Neste caso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer umas manipulações, né? Então, ó, observe que eu posso escrever esse quociente aqui como desta maneira, né? Ou seja, eu posso escrever x como se fosse a raiz de x elevado ao quadrado, né? A gente pode cancelar aqui, tá? E aí voltar para o x. A mesma coisa o 3, né? Posso escrever dessa forma. Aí eu tenho aqui a diferença entre dois quadrados, tá? Se você tiver dificuldade, você faz raiz de x de A, raiz de 3 de B, né? Então, tem A quadrado menos B quadrado. Como é que fica isso? A quadrado menos B quadrado é igual a A menos B, A mais B, tá? A mais B. Aí você lembra, quem é que eu estou fazendo A? Raiz de x. Então, vai ficar raiz de x menos... Quem é o B? Raiz de 3. Então, raiz de x menos raiz de 3 raiz de x mais raiz de 3, tá? Posso fazer esse cálculo dessa maneira, certo? E aí, pessoal, aqui você pode cancelar esses caras e vai ficar simplesmente 1 sobre esse valor. E aí, ou seja, calcular o limite desse quociente é calcular o limite desse. Então, calculando o limite desse é calcular o limite desse. E aqui, sim, você poderia, por exemplo, aplicar a propriedade T, porque quando x tende a T, 3, isso aqui vai tender para raiz de 3 mais raiz de 3, né, que dá 2 raiz de 3. E o limite dá de cima uma constante, que é a própria constante. Né? O limite da constante é a própria constante. Então, dá 1 sobre 2 raiz de 3 esse limite.
Um pensamento análogo você pode pensar para resolver esse outro limite aqui, ó. Raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2, tá? Então aí eu peço para vocês recordar essa propriedade, né? Que diz exatamente, aqui eu já estou meio que generalizando ao que eu usei aqui acima, né? Usei aqui acima a propriedade em que esse n aqui era 2, né? Mas de forma geral, pessoal, vale essa, né? Vale essa, né? Você observa que você sempre faz a diferença entre o A e o B, né? E multiplica pelo quê? Ó, e você começa aqui, sempre uma unidade a menos da potência, né? Aqui. Então, se aqui é 3, aqui você vai começar com 2. Se aqui é 4, aqui você começa com 3. Aí, o A, você observa que ele vai decrescendo. A-1, N-1, N-2, N-3. Aqui já seria N, basicamente, menos... vai decrescendo, né? Aqui já seria quando esse N já tiver, essa diferença já tivesse 1, igual a 1, né? E aqui já estaria o A elevado a 0, né? Então, ela vai decrescendo. E o B, pelo contrário, né? Ela vai crescendo, ó. 1, 2, aí N-2 até N-1, tá? Então, é exatamente isso que acontece. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer uma manipulação com esse termo daqui de baixo. Tá? Observe que esse limite também não poderia ser aplicado à propriedade D, porque quando x tende a 2, isso aqui tende a 0. Tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou escrever, eu vou olhar para o que eu quero aqui em cima. Eu quero meio que eliminar esses caras aqui. Então, meio que eu vou tentar escrever para mim conseguir eliminar esse cara. Então, observe, eu posso escrever raiz de x como raiz cúbica de x, porque raiz cúbica de x elevada ao cubo, tá? Porque eu posso cancelar esse 3 com esse 3, voltaria para x, tá? E a mesma coisa com 2, né? Então, eu posso cancelar aqui e voltaria para o 2. Eu daria x menos 2 novamente. Então, eu posso fazer essa manipulação aqui. Por que eu fiz agora ao cubo e não ao quadrado, né? Porque se eu fizesse ao quadrado, ia ficar um ao quadrado, o outro ao cubo, não ia me adiantar de nada, né? Não ia conseguir cancelar. Então, por isso que eu fiz ao cubo. Então, aqui, pessoal, observe que eu estou usando essa propriedade aqui para quando o n é 3, né? Eu tenho a diferença entre dois cubos. Se você tem essa diferença entre dois cubos, a ao cubo menos d ao cubo, vai ficar o quê, pessoal? A menos d, aí, ó, 1 a menos, né? Então, vai ficar a quadrado, o a vem diminuindo, então, mais d, o b vai crescendo, mais d quadrado, né? Chegou num a menos aqui, acabou, né? Certo? Então, a gente tem essa igualdade aqui, ó. Aí, perfeito. E aí, basicamente, o que eu fiz aqui foi escrever isso daqui, ó. Só que no meu lugar do A, quem é que está fazendo o papel do A? Raiz cúbica de x. Quem é que está fazendo o papel de B? Raiz cúbica de 2. Observe. Faça analogia, né? Aí, só reescrevendo isso daqui, vai ficar isso, né? Só estou usando. E aí, tem uma propriedade que diz exatamente o seguinte, ó. Que quando você tem a raiz cúbica de x... Na verdade, o que está usando aqui é o seguinte, pessoal. A regra do sol-sombra, né? Porque a raiz cúbica de x, vocês podem escrever como se fosse 1 elevado a 1/3. Se isso aqui está elevado a 2, então isso aqui fica elevado a 2. E aí, propriedade de potência, né? Potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar 2/3. E aí, esse cara aqui, a regrinha do sol-sombra, né? Ó, como foi que eu escrevi aqui? Observe que aqui tem raiz cúbica, né? De x elevado a 1. Então, o que está no sol que está na sombra aqui é 1, né? Que está na sombra, que está no sol, o 3, que está descoberto. Então, a raiz cúbica eu posso escrever como se fosse x elevado a 1/3, que é o inverso daqui, né? Agora, o que está na sombra vai para o sol, e o que está no sol vai para a sombra. 1/3, né? Ao quadrado, né? Isso daqui é igual... Aí, agora, eu uso essa mesma regra. Quem que está no sol? O 2, ele vai para a sombra. Então, esse daqui e o que está na sombra vai para o sol. Então, vai ficar raiz cúbica de x quadrado. Então, o fato é que esse quadrado ele pode entrar aqui, tá? Ele pode entrar aqui. E aqui tem uma outra propriedade de radiciação, né? Quando tem a raiz nésima, né? Nésima de x vezes a raiz nésima de y, por exemplo, se ela tiver o mesmo aqui, mesmo índice, né? Então, você conserva aqui e multiplica os caras, x, y. Então, aqui eu posso usar essa propriedade aqui, ó, multiplicar 2 com x aqui. E aqui é simples, eu usei a mesma daqui, né? O 2 entra aqui e dá 4, tá? Foi isso que eu fiz. Aí, o que eu faria aqui, pessoal? Observe que o que eu quero. Eu quero exatamente calcular o limite desse quociente aqui, né?
Então, ó, observe que o que eu posso fazer aqui, ó, é isso dividido para x menos 2. Então, eu tenho que x menos 2 é exatamente esse cara aqui. O que eu poderia fazer? Pegar x menos 2, passar dividindo aqui, né? Aí aqui ficaria 1. E aí passava esse daqui para cá. Essa parcela daqui para cá. Então, ficaria 1 sobre isso, é exatamente o quociente que eu quero, tá? Ó, passei o x menos 2 para cá e esse para cá, certo? Passei esse dividindo para cá e esse para cá, tá? Então, é exatamente isso que eu fiz. Logo, pessoal, calcular esse limite é calcular o limite desse quociente. Mais uma vez, passei x menos 2 para cá, aí chega exatamente no que eu quero, e passei esse para cá, né? Ficou 1 sobre isso. Esse por limite aqui não tem problema nenhum, é só substituição direta. Então, quando o x tender a 2, vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4, raiz cúbica de 2 vezes 2, que também dá 4, aqui raiz cúbica de 3, que é 4. Então, dá 3 vezes a mesma raiz, que é a raiz cúbica de 4, tá? Pessoal, vamos para a gente finalizar nossa aula, vamos falar um pouco sobre limites laterais, tá? Bem, pessoal, a ideia de limites laterais é basicamente a mesma coisa, né? Você pode imaginar esse gráfico aqui, que a gente estava imaginando antes, né? Cadê? Aqui. E imagine que eu não me interessa o que acontece para cá. Nem vai me interessar em calcular só o que acontece desse lado, tá? Então, o x vai variar entre P e P mais delta, certo? E aí, analogamente, eu poderia pensar no outro caso, tá? Então, ó, imagine aqui que se você tem uma função f, um ponto P do domínio, e aí você pega um ponto B, tal que esse intervalo PB está no domínio da função f. Você já vai entender por quê, tá? E aí, como é que você vai definir o limite da função f de x quando x tende a P? Esse mais aqui significa que o x está tendendo a P pela direita, tá? É igual a L, se somente se, é a mesma definição, tá? Para todo epsilon maior do que zero, existe delta, tal que. Agora, pessoal, observe que eu já não estou considerando o módulo, né? Porque quando você pega o módulo de x menos p menor de que delta, significa o quê, pessoal? Isso aqui é se somente se o x está entre p menos delta e p mais delta, tá? P mais delta. P mais delta, tá? Mas nesse caso aqui, pessoal, observe que quando eu estou calculando o x, fazendo o x se aproximar a P pela direita, o que está acontecendo em verdade? Só me interessa o que acontece com a função à direita de P. Quando eu falo P mais, não significa que eu estou me aproximando assim, se eu estou pegando valores positivos. Não, significa que eu estou me aproximando por esse lado, pessoal. Por esse lado. Então, ó, aqui está o teu ponto P, tá? Aqui está o teu ponto P. E aí, para cada epsilon que você dá aqui, né? Você vai ter, por exemplo, aqui um certo comprimento, vai ter L mais epsilon, tá? E aí, esse valor aqui vai existir um delta, tá? Então, tá aqui teu ponto P, aqui vai estar P mais delta. A propriedade é o seguinte, para qualquer x que a gente pegue dentro desse intervalo aqui, ó, entre P e P mais delta, P e P mais delta, o f de x vai cair dentro desse intervalo, tá? Imagine que o epsilon aqui, L mais epsilon, tá? Então, o epsilon é esse comprimento aqui, tá? Então, para qualquer x que eu pego dentro desse intervalo de P e P mais delta, o f de x cai aqui. E aí, quando você vai fazendo o x se aproximar de P, né? O que é que está acontecendo? Observe. Ó, vou fazer o x se aproximar de P. X se aproximando de P. Olha o que é que está acontecendo com o valor de f de x. X mais próximo. X mais próximo um pouco. O que está acontecendo com o valor de f de x, pessoal? Ele está se aproximando de... Pegar bem próximo. Olha. O f de x, pessoal, está se aproximando aqui de L. Pela direita, porque eu estou fazendo o x se aproximar de P pela... Estou fazendo o x se aproximar de P pela direita, tá? Mas o valor de f de x está se aproximando de L. A ideia é a mesma, tá bom, pessoal? A ideia é a mesma. Não me interessa o que acontece para cá, só me interessa o que acontece à direita de P, tá? Então, isso significa o limite lateral
à direita, tá? É a mesma definição, mas compensação só me interessa o que acontece com valores de x quando x está à direita de P, tá? E aí eu quero que esse f de x esteja próximo de L a uma distância epsilon, tá? Quando esse epsilon for pequeno, essa distância diminui bastante, tá? Então, perfeito. Usando essa mesma ideia aqui, essa mesma configuração aqui, pessoal, essa mesma estratégia que eu usei, você pode definir o limite lateral à esquerda, né? Que aí agora já não me interessa o que acontece para cá, despreze para cá, vai me interessar o que acontece ao que? À esquerda de P, né? Então, o número L, quando existe, ele é chamado limite lateral à direita de P, aqui no caso, né? E aí, de mesma forma, agora a gente pode supor que existe esse A, tal que a P está contido no domínio de F, né? E aí você pode definir o limite lateral à esquerda da seguinte forma, né? Limite de f de x quando x tende a P pela esquerda é L, esse menos agora significa que eu estou tendendo pelo lado esquerdo, tá? Se para todo epsilon existe delta, tal que. Agora, olha, observe o que aconteceu. Eu peguei x entre P e P menos delta, ó. Eu vou pegar x agora aqui, ó. Entre P e P menos delta, para o outro lado, tá? Aí o que vai me interessar saber é o que vai acontecer com o valor de f de x quando x está próximo de P, tá? Então, eu quero que o f de x esteja próximo de L, tá? Então, ó, análogo, eu posso usar agora essa mesma estrutura aqui, tá? Essa mesma estrutura, agora não me interessa o que acontece para cá, e aí vai me interessar saber o que acontece com os valores da função quando eu vou fazendo ele cada vez mais próximo de P, tá? Então, o que é que está acontecendo, pessoal? Observe que quando eu fazer x próximo de P, o f de x vai ficar o quê? Muito próximo desse cara aqui, né? Desse cara bem aqui que você pode chamar, por exemplo, esse está fazendo o papel do teu L agora. Vou chamar de L1 por enquanto, tá? Então, observe que quando o x tende a P, o f de x, que são esses valores que a função está assumindo aqui, ó, o f de x está se aproximando de L1, tá? No caso ali da nossa definição L, tá? Mas agora me interessa o que acontece para cá. Espero que vocês tenham entendido, tá? Vamos fazer um exemplo só. Olha, a nossa função é f de x, ela é x² se x é menor de que 1 e 2x se x for maior de que 1. O gráfico dela vai ser isso, né? A função x² ela tem gráfico, uma parábola centrada na origem, né? Centrada na origem, mas eu não estou desenhando toda a parábola, porque a partir de que o x é maior de que 1, o que descreve a minha função não é mais a parábola, e sim a reta 2x, tá? Então, o gráfico dessa função f de x aqui é dada dessa forma. Até 1, tirando o ponto 1, né? Tirando o ponto 1, aqui poderia ser maior ou igual, tá? Tirando o ponto 1, observe que a minha função é x². Então, ela vem, pega todo o x negativo, até chegar no 1. Observe que ela não está definida no 1, pela função x². Então, bolinha aberta, né? Aqui no 1. E aí, a partir do 1, ela já é calculada pela função 2x, tá? Ela vai ter esse gráfico, uma reta, né? Observe que ela, se você prolongasse aqui, ela ia cortar exatamente aqui no ponto 1, né? Perfeito? Quando x é 0, na verdade dá 0, ela passa pela origem, né? Essa inclinação nem tá bem certa, tá? Mas tudo bem, é uma reta, tá? O mais certo seria essa daqui, tá? Ela ficaria mais aberta assim, porque quando x é 0, ela dá 0, tá? Aqui aparentemente ela vem cortar aqui. Mas o que importa é exatamente você pegar essa configuração, tá? Por exemplo, o certo aqui seria você considerar, pagava aqui, tá? Essa parte daqui não tem na nossa função, tá? Porque a gente só está considerando a partir do 1, tá? A gente só está considerando a partir do 1. E essa, na verdade, é a reta 2x. A reta 2x, tá? Esquece essa daqui. A 2x, em verdade, é essa, tá? Essa aqui é a 2x, porque a inclinação não estava bem certa aqui, tá? 2x. Então, pessoal,
Se você quer calcular o limite lateral à direita, observe, eu quero calcular o limite lateral à direita de 1. Então, eu tenho que fazer o x se aproximar de 1 por aqui, né? Então, se o x está se aproximando de 1 por aqui, qual é a função que eu tenho que usar, galera? É claro que é a função 2x, né? Ó, observe, todo tempo a gente está pegando valores da f por essa função, tá? Porque ela está à direita de 1, então eu tenho que usar a função correspondente. Para qualquer x maior do que 1, quando o x se aproxima de 1, eu estou me aproximando por x que são maiores um pouquinho de 1, embora ele esteja se aproximando muito de 1, tá? Então, observe logo que, geometricamente, quando o x se aproxima de 1, o f de x está se aproximando de 2, tá? Então, ó, se o x está se aproximando pela direita, a gente usa a função 2x. E aí, ó, eu já vi muita gente, pessoal, cometer esse erro aqui. Quando você pega x aproximando de 1 pela direita, né? Aí, então estou me aproximando de 1. A pessoa pensa que esse sinal de mais aqui, ela tem a ver com o sinal do ponto, né? Não tem, pessoal. Isso aqui só está dizendo para mim que eu estou vindo por aqui, tá? Porque eu já vi muita gente fazer o seguinte, né? Quando o x está se aproximando de 1 pela esquerda, aí, ó, aí coloca o sinal de menos aqui. Aí a pessoa pensa que isso aqui tem a ver com o sinal do ponto P. Aí ela fala, ó, isso daqui é menos 1 ao quadrado. E não é, pessoal. Não significa isso, tá? Significa que eu estou vindo agora por aqui. Então, ó, quando o x se aproximar pela direita, a gente usa a função 2x, né? Aí calcula o valor do limite, que é simples, né? Aí é só você substituição direta. Está se aproximando de 1, pessoal. Só está dizendo que é pela direita, tá? Então, é 2 vezes 1 igual a 2. Aí, quando você vir por aqui, agora pela esquerda, aí você já vai usar o quê? Olha, você já vai usar a função você já vai usar a função x quadrado, né? Porque, ó, observa, já estou usando essa função. E aí você observa que quando você se aproxima muito de 1, a função vai se aproximar de 1, né? Que na verdade é 1 ao quadrado. Observe que eu não coloquei menos 1 ao quadrado, eu coloquei 1. Porque a função está se aproximando de 1. A única diferença é que ela está se aproximando de 1 pela esquerda, tá? Então, é só o cálculo direto. Perfeito? Vamos fazer um outro exemplo aqui, pessoal. Olha, quando você quer calcular o módulo desse cara, o limite pela direita do módulo de x sobre x e o limite pela esquerda à direita, quando x tende a zero, tá? Então, inicialmente, observe que o módulo é definido dessa forma, né? O módulo da raiz de x sobre x, ele é o quê, pessoal? Vamos só analisar aqui, ó. O módulo de x, ele não é x se o x é positivo. Então, aqui vai ficar x, esse x daqui vem daqui, tá? Então, vai ficar x sobre x, se o x for positivo, que dá 1. E vai ficar, ele é negativo. Se o x for negativo, o módulo de x dá menos x. Então, no lugar do módulo de x, eu coloco menos x. Então, vai ficar menos x sobre x, que dá menos 1. E aí, quando você for calcular o limite, pessoal, quando você for calcular o limite, né? Se você vem para x maior do que zero, ou seja, pela direita, né? Então, você vai usar essa função que é 1. Então, o limite da constante é 1. Então, dá 1. Se você vem pela esquerda, né? Você está se aproximando do x com valores negativos, está se aproximando do zero. Você tem o zero bem aqui, né? Se você vem por aqui, está usando valores positivos. Se vem por aqui, está se aproximando por valores negativos. Então, se está aproximando por valores negativos, então o módulo dele vai ser menos 1, né? O módulo desse quociente dá menos 1, então dá menos 1. Então, observe que os limites laterais são diferentes nesse caso. Aí você vai lembrar desse teorema aqui, que tem uma regra muito interessante, tá? Porque você pode calcular o limite da função usando os limites laterais, tá? Ó, imagine que você tenha uma função f, tá? E esses dois intervalos estejam definidos no domínio da função. E aí eu quero calcular o limite da f de x quando x tende a p. Agora não mais pela direita nem pela esquerda, né? Quero calcular tendendo a p mesmo. Então quando eu falo p, significa que eu estou se aproximando de p tanto pela direita quanto pela esquerda, tá? O fato, pessoal, é que esse limite é L, se e somente se f admite limites laterais. Então, para que o limite da função f no ponto P seja L, os limites laterais, tanto à direita quanto à esquerda, precisam existir, tá? E mais, eles precisam ser iguais, e no caso, precisam ser iguais a L, tá? Então, observe só esse exemplo que a gente acabou de ver aqui em cima.
Se eu fosse pedir para vocês, calcule o limite do módulo de x sobre x quando x tende a zero, tá? Aí vocês poderiam proceder da seguinte forma. Olha, professor, observe o seguinte, que o módulo, o limite desse cara aqui quando x tende a p pela direita é 1, tá? Ele existe, perfeito. O limite quando x tende a p pela esquerda é menos 1, também existe. Então, os limites laterais existem, mas que para que o limite desta função exista, os limites laterais precisam existir e eles precisam ser iguais, tá? E aqui, nesse caso, eles não são iguais. Observe, aqui deu 1 e aqui deu menos 1. Então, não são iguais. Então, o que eu posso concluir por esse teorema aqui, pessoal? Que o limite de x tendendo a zero, quando desse módulo, ele não existe, tá? Ele não existe. Por quê? Para que o limite exista, os limites laterais precisam existir e precisam ser iguais, tá? Ao valor do próprio limite, tá? Foi o exemplo que eu comentei aqui. Então, esse limite aqui não existe, tá? Embora os limites laterais existam, tá? Então, pessoal, é essa a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.